é ter um Pai infinitamente bom, que ama, perdoa, misericordioso e faz. Eu saúdo a todos os amados com a paz de Yahushua e vamos continuar recebendo da parte do Pai a mensagem que Ele tem para nós nessa tarde, neste dia, para que estejamos bem alimentados, fortalecidos e continuemos caminhando, porque está chegando a hora de a gente deixar esse torrão, essa terra, para irmos morar no céu por toda a eternidade. Então vamos ler um trecho da palavra que se encontra no livro do profeta Isaías. Vamos ler Isaías no capítulo 48. A palavra nos fala o seguinte: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome de Yahweh e fazeis menção do Criador de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o soberano de Israel. Yahweh é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir apressadamente. As fiz ouvir e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas e não de há muito. E antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Yahweh o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei e o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, Yahweh me enviou a mim e o seu Espírito.
Assim diz Iahve, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou Iahve, teu Criador, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei, Iahve remiu o seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz Iahve. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Então assim nós vemos nesse trecho das Escrituras o Pai falando fortemente aos nossos corações das suas decisões, das suas escolhas, daquilo que Ele determina para as nossas vidas. Porque nesse trecho ele fala à casa de Jacó, ao povo de Israel. Mas essa mensagem, ela é muito atual, porque ela fala também a nós, que estamos hoje recebendo a mensagem do Evangelho de salvação, a mensagem da cruz, a mensagem que transforma, que liberta, que salva, que dá vida e vida em abundância a todos nós. E aqui o Pai fala de um povo que ele escolheu há muito tempo atrás, a descendência de Abraão, a descendência do seu servo fiel. E Jacó veio dessa descendência. Aqui o Pai fala, não é, que ele chamou aquele povo, aquela família, aquela nação para uma obra especial, porque aquele povo, ele habitava no coração do Pai. E o Pai usou o povo de Israel de forma tremenda para nos ensinar muitas coisas. Coisas grandiosas que ele fez àquele povo e coisas que aquele povo fez, mas que nós não devemos seguir aquele exemplo. E aqui ele começa dizendo que aquele povo falava o nome do Criador, falava, mas não falava com o coração reto, com o coração puro. E o Pai já conhecia o coração do povo, já conhecia que era um coração duro, uma cerviz dura, e aqui fala, né, que era como cerviz de um nervo de ferro e tinha a testa como de bronze. Isso nos fala de uma dureza de coração, mas que o Pai não olhou para isso. Ele amou aquele povo que vivia ali sendo rebelde ao que ele estava mandando, que vivia resistindo aos ensinos que o Pai mandava através dos seus servos, mas era um povo amado. E era um povo que o Pai sabia que, tendo a cerviz dura, aquela cerviz iria ser quebrada e que o nome do Todo-Poderoso seria glorificado naquele povo de dura cerviz. E assim o Pai age para conosco no nosso dia a dia. Nós, povo de dura cerviz, que tantas vezes resistimos à mensagem que o Pai manda através dos seus servos, povo que tantas vezes desobedece aos princípios que o Pai nos ensina através da sua palavra, mas povo amado, povo tão amado que o Pai decidiu entregar o seu próprio filho, o seu único filho, para derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então, como o Pai amou
ao povo de Israel, Ele ama a você e a mim, porque Ele fez obra grandiosa, começando há muito tempo atrás, há muitos séculos, tratando com aquele povo de Israel, e foi ao longo do tempo tratando, até ao ponto de chegar e alcançar a minha e a tua vida. Porque o Pai não levou em conta a nossa dura cerviz, como Ele não levou em conta a dura cerviz do povo de Israel. Mas o Pai olhou para o poder dele que ia se manifestar através daquele povo. Aleluia. E que ia alcançar outras vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Criador. E assim também Ele quer usar a tua e a minha vida para glorificarmos o nome dele através do nosso testemunho, através das transformações que o Espírito Santo pode fazer na minha e na tua vida, para que levemos uma vida de retidão, que sejamos testemunhas vivas do poder do Criador sobre as nossas vidas, do poder do nome e do sangue do nosso Salvador, que purifica os nossos pecados e nos dá condições de nos reconciliarmos com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então, o agir do Pai, ele é maravilhoso, ele é grandioso e ele não leva em conta a nossa pequenez, mas ele leva em conta a grandeza e a santidade que existe no próprio Criador. Aleluia. Porque ele não olha para nós na nossa ótica, mas ele olha para mim e para você através da lupa que é Yahushua. Porque só assim, meus amados, nós temos condições de sermos aceitos pelo Pai. Então, quando ele fez a obra, ele projetou toda aquela obra que aconteceu ali no Calvário, tudo aquilo tinha um propósito, meu amado, minha amada. Aquilo não aconteceu por acaso nem em vão, mas aconteceu para que eu e você pudéssemos ser alcançados e pudéssemos ser transformados por tudo que aconteceu ali. Porque se não acontecesse ali aquela obra da cruz, eu e você não teríamos condições de nos reconciliarmos com o nosso Pai. Aleluia. E Ele está oferecendo esta doce salvação a todo aquele que queira e decida fazer uma aliança com o seu Filho, o nosso Salvador Yahushua. Então, a partir do momento que tomamos esta decisão, a nossa vida passa por uma transformação radical e passamos a ser uma nova criatura. Aleluia. O nosso passado sujo, imundo, ele é jogado no mar do esquecimento e nós passamos a ter vida e vida em abundância. Mas nós precisamos reconhecer que somos carentes da misericórdia do Pai. Como o Pai tinha misericórdia daquele povo de Israel que tantas vezes prevaricou contra ele, que tantas vezes foi rebelde, que tantas vezes voltou as costas para o nosso Criador, mas o Pai não desistiu daquele povo. Ele sempre encontrou uma forma de agir, de mover para que o coração daquele povo fosse quebrantado e que eles se arrependessem e voltassem para os braços do Pai. Mesmo sabendo que muitas vezes aquele povo ia retornar ao pecado. Mas o Pai estava sempre agindo para que houvesse reconciliação, para que houvesse arrependimento. E assim Ele continua agindo na nossa vida através do Espírito Santo, que vai abrindo o nosso entendimento para que nós possamos reconhecer aquilo que temos feito, que fere aos princípios que o Pai nos dá através das Escrituras. Porque nas Escrituras Ele mostra tudo o que Ele quer para as nossas vidas. Ele mostra como nós devemos viver, como nós devemos falar, como nós devemos nos conduzir, como nós devemos levar a verdade para outras pessoas, como nós devemos ter o nosso coração contristado. Ele nos mostra todas as coisas, meus amados. Então, a verdade está contida nas Escrituras e nós precisamos amá-la e nos debruçarmos nela
para conhecermos esta verdade e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E aqui o Pai, ele nos mostra que ele anunciava as coisas ao povo de Israel, porque ele já sabia como era aquele povo, de cerviz dura, um povo rebelde, mas o Pai não desistia deles. E ele anunciava as coisas antecipadamente, para que quando viesse a acontecer, aquele povo soubesse que foi a voz do Pai que anunciou aquela verdade e que muitas vezes eles não deram ouvido, mas que a verdade foi dita. Então, eu e você precisamos falar a verdade que está contida no Evangelho de Salvação. Precisamos levar essa verdade a toda criatura, mesmo que muitos não aceitem, mesmo que muitos não levem em conta, mas precisamos levar, porque muitos também abrirão os seus ouvidos, terão seus corações quebrantados e serão salvos. Então, como o Pai não desistiu de Israel, nós não podemos desistir de levar o Evangelho de salvação nos tempos atuais. Porque nós fomos alcançados, meus amados, porque o Pai não desistiu. Ele não parou, ele não se deteve por causa da rebelião, por causa da idolatria, por causa de tantos pecados que as pessoas viviam cometendo. Mas ele sempre encontrou a forma correta de ir passo a passo, executando o seu plano para que o Evangelho de salvação fosse trazido e que nós fôssemos alcançados por ele. Então, aqui, assim como o Pai anunciou a Israel coisas tremendas, ele, através do Evangelho de salvação, ele nos anuncia coisas tremendas. Ele nos anuncia que nós podemos, em nome de Yahushua, curar enfermos, ressuscitar mortos, falar novas línguas, que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos mais que vencedores. Então ele nos traz a verdade para nos fortalecer, para continuarmos a jornada levando a mensagem que ele quer que eu e você levemos nestes tempos atuais, tempos que estão com pessoas tão rebeldes, muito mais rebeldes do que aquelas do tempo da antiga aliança, que viviam prevaricando contra o nosso Criador. Mas hoje nós temos uma condição em que as pessoas estão vivendo uma vida de muito maior nível de pecado, de rebelião do que aquele povo. E muitas vezes estamos nos levantando para julgar, não porque aquele povo era rebelde, porque aquele povo era insubmisso. E nós, meus amados, que temos o Espírito Santo à nossa disposição para nos ensinar todas as coisas, e tantas vezes estamos nos rebelando contra ele, não estamos dando ouvido à sua voz e querendo fazer a nossa própria vontade e o nosso próprio querer, sem dar crédito àquilo que as Escrituras estão nos mostrando, anunciando antecipadamente, porque o Pai assim o fez. E ele traz a mensagem para que quando venha a acontecer, aqueles que se rebelaram caiam em si e percebam que era a voz do Todo-Poderoso que estava trazendo aquela mensagem. Caiam em si, se arrependam e voltem, corram para os pés do nosso Pai, do nosso Criador, para se reconciliar com Ele. Então, o Pai anunciava, como diz aqui esse texto, ele anunciava antecipadamente para que quando viesse a acontecer o povo se acordasse. Então assim ele faz para que nós possamos hoje dar ouvido quando ele falar, olhando para o testemunho daquele povo que tantas vezes se rebelou, nós passemos a dar ouvido à voz do Espírito Santo e não nos rebelarmos, não seguirmos o exemplo do povo rebelde, mas seguirmos o exemplo do nosso Salvador, que foi submisso, que foi obediente até chegar ao ponto de entregar a sua própria vida para nos resgatar. Então, ele deu o exemplo para que eu e você sigamos, para que nós vivamos também em submissão aos seus preceitos,
aquilo que Ele nos ensina através do Evangelho, aquilo que Ele nos ensina através das mensagens que Ele nos traz através dos seus servos, aquilo que o Espírito Santo brada no nosso coração todos os dias. Então nós não podemos olhar e querer seguir o exemplo de um povo de dura cerviz, mas nós precisamos ouvir a voz do nosso Pai e termos o nosso coração quebrantado para obedecer a esta voz maravilhosa que faz prodígios e maravilhas para que sejamos alcançados e beneficiados pela sua graça. Então aqui ele nos mostra que ele conhecia o coração daquele povo. E também esta palavra nos mostra que ele conhece o teu e o meu coração. Ele sabe o quanto nós somos rebeldes. Ele sabe o quanto nós somos insubmissos. Ele sabe o quanto nós somos desobedientes. Mas também Ele sabe que pode fazer uma obra grandiosa em nossos corações e transformá-los em corações de servos obedientes, fiéis, para podermos ser por Ele aprovados. Aleluia. Então, por isso é que Ele diz, como está aqui no versículo 1, ouvi isto que o Pai está te dizendo. Assim como Ele disse ao povo de Israel, ouvi isto, Ele hoje está nos dizendo, ouvi isto, ouvi a mensagem do Evangelho de salvação e coloca em prática no teu dia a dia e leva para outras pessoas para que elas também tenham os seus ouvidos espirituais abertos e possam ser salvos e possam ter a oportunidade de ir morar no céu e estar glorificando ao nosso Pai por toda a eternidade. Então a gente vê que o Pai faz todas essas coisas por amor do seu santo nome. Ele faz isso porque Ele não dá a sua glória a ninguém. Ele não vai deixar que o inimigo prevaleça em nossas vidas, mas Ele faz todo o mover para que o inimigo seja derrotado na minha e na tua vida, através de uma unção de arrependimento, através de uma unção de quebrantamento em nossos corações, para que nós tenhamos condições de, através do arrependimento, nos reconciliarmos com o nosso Pai e passarmos a ouvir a sua voz. Passarmos a fazer a nossa aliança com o nosso Salvador e permanecer fiel a esta aliança, vivendo segundo os padrões que Ele nos determina nesses tempos atuais. Então, por isso é que Ele diz que dá-me ouvidos, como está escrito no versículo 12, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e também o último. Então Ele está dizendo também para mim e para você, olha, dá ouvido à minha voz, filho meu, porque eu não mudei, eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. A minha palavra não muda, a minha palavra é a verdade. Passa a ouvi-la e colocar em prática no teu dia a dia, para que chuvas de bênção sejam derramadas sobre a tua vida, para que eu possa te usar como instrumento para a glória do meu santo nome, para que eu possa transformar a tua vida, te tirar da lama de pecado e te fazer mais que vencedor. Então Ele está te chamando e me chamando para nós ouvirmos a voz dEle e obedecermos, deixarmos de ser tão rebeldes, deixarmos de ser tão insubmissos, mas termos o nosso coração transformado. Porque sabemos, meus amados, que todos os dias nós estamos cometendo pecado, todos os dias nós estamos desobedecendo. Então isso é uma prova da dureza do nosso coração, porque a obra necessária para que nós tivéssemos o nosso coração totalmente transformado já foi feito. O sangue precioso do Cordeiro já foi derramado, Ele já ressuscitou, Ele está à direita do Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Ele manda o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos ajudar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos usar para a glória do seu santo nome. Então, nós não podemos ser rebeldes, nós não podemos ser insubmissos, nós não podemos ser omissos. Precisamos levar a verdade onde quer que estejamos,
começando dentro da nossa casa e levando para onde quer que o Pai nos envie. Porque onde quer que estejamos, sempre é oportuno testemunharmos das transformações e do poder do Pai que mudou a nossa vida. Então é preciso que o Evangelho de salvação seja levado, como os profetas levavam a mensagem do Pai na antiga aliança, para que aquele povo fosse quebrantado, para que o povo de Israel pudesse ter a condução do Pai sobre a sua vida. Então hoje, o mesmo Criador, o mesmo Pai soberano, o mesmo Yahweh que usou os profetas para corrigir e para exortar aquele povo, é o mesmo que fala a mim e a você hoje através do Espírito Santo, através do Evangelho, através do seu Filho Yahushua, para que nós possamos ter nossas vidas totalmente transformadas. E hoje nós temos uma condição muito mais favorável, meus amados e minhas amadas, porque o povo da antiga aliança não tinha o Espírito Santo habitando nele. Mas nós, da nova aliança, quando fazemos a nossa aliança com Yahushua, quando nos convertemos ao Evangelho de salvação e permanecemos fiéis, obedecendo aos princípios da Escritura, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e nos ensinar todas as coisas e ainda nos lembrar aquilo que já foi ensinado e que nós esquecemos. Então a gente vê o amor do Pai para com as nossas vidas, porque Ele ama a mim e a você. Ele não está com o seu dedo apontando para os nossos defeitos, mas Ele está com os seus braços abertos para receber a cada um de nós quando nos arrependemos dos nossos pecados, e assim Ele nos acolhe como Pai e nos ensina o caminho pelo qual devemos seguir. Porque aqui tem um versículo tremendo, que é o versículo 17, que diz, olha, assim diz Yahweh, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou Yahweh, teu Criador, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluias! Então, o Pai que guiava o povo de Israel é o mesmo Pai que guia a minha e a tua vida. Nós precisamos ouvir esta voz maravilhosa que está nos chamando nesta hora à obediência, à submissão, e para também levarmos esta mensagem para aqueles que estão com os ouvidos tapados, que estão cegos, que estão perdidos. Nós precisamos levar o Evangelho de salvação, levar a mensagem da cruz, levar a palavra da verdade, que transforma e liberta as vidas, que salva, que restaura. Então é preciso que a gente leve a mensagem, porque a palavra aqui está nos ensinando que o nosso Pai, Ele nos ensina o que é útil, e o que é útil está contido aqui nas Escrituras, porque vem para edificar as nossas vidas. E Ele ainda diz que nos guia pelo caminho que devemos andar. Então devemos andar pautados nas Escrituras, proclamando as boas novas aos cativos quebrantados de coração, levando o Evangelho de salvação a toda criatura, porque isso foi uma ordem que o nosso Salvador, o nosso Mestre, nos deu antes de ser assunto aos céus. Então nós estamos aqui como mensageiros das boas novas, nós estamos aqui como discípulos do nosso Salvador Yahushua, nós estamos aqui como servos fiéis e obedientes para fazer a vontade do nosso Mestre, para fazer a vontade do nosso Salvador. E Ele nos orienta e nos capacita para isso através do Espírito Santo que vem habitar em nós. É Ele que nos conduz, é Ele que nos mostra o caminho pelo qual devemos seguir para sermos agradáveis ao Pai, para sermos agradáveis ao nosso Salvador e para que possamos ser achados irrepreensíveis quando o nosso Salvador vier buscar a sua igreja, a sua noiva, para estar com Ele por toda a eternidade. Ele vem arrebatar a sua igreja, e isso pode acontecer a qualquer momento, meus amados e minhas amadas. Por isso nós temos que correr, por isso que nós temos que nos desvencilhar
de todas as amarras deste mundo, deixar o mundo para trás e seguir o nosso Mestre, porque só Ele é que tem palavras de vida eterna, só Ele é que tem condições de nos levar para viver no céu por toda a eternidade. Para isso, basta tão somente nós fazermos uma aliança com Ele, confessarmos o nome do nosso Salvador, Yahushua, confessarmos a Ele como Salvador de nossas vidas e o termos como mestre, como condutor da nossa vida. E Ele faz isso através do Espírito Santo que manda para habitar no nosso interior e nos conduzir através do caminho que nós devemos andar. Porque Ele diz aqui no verso 18: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, é preciso que nós paremos e ouçamos a voz do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, se você tivesse dado ouvido. Então, se eu e você tivéssemos dado ouvido à voz do nosso Pai há mais tempo, não teríamos passado, com certeza, por tantos atropelos, por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, porque Ele, pelo seu infinito amor, nos livraria de tantas coisas terríveis que já aconteceram em nossas vidas por conta de não darmos ouvidos à sua santa voz. Mas nesta hora, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, escuta a voz do nosso Pai, escuta a voz do nosso Salvador, escuta o que o Espírito Santo está te dizendo. Corre para os pés de papai. Se você ainda não tem uma aliança com o nosso Salvador Yahushua, toma essa decisão agora, não adia nem um minuto. Toma a tua decisão, ouve a voz do Espírito Santo e passa a ser conduzido por Ele, porque assim você vai ter condições de ser agradável ao Pai e de ir morar no céu. Então, nesta hora, o Pai está nos convocando para cairmos em arrependimento pelos pecados que temos cometido, pela rebelião que temos praticado, por todos os males que possamos estar cometendo no nosso dia a dia. Ele está nos chamando para o arrependimento, porque o arrependimento faz com que os nossos pecados sejam cancelados e nos tornemos mais alvos do que a pura lã, mais alvos do que a neve, porque o sangue de Yahushua nos purifica de todo o pecado. Então é para isso que o Pai está nos convidando nesta tarde, neste dia, porque o nosso Salvador está voltando e nós não podemos estar guardando pendências, nós não podemos estar guardando pecado, nós não podemos estar adiando as decisões que precisamos tomar para nos reconciliarmos e nos ajustarmos aos princípios do Evangelho de salvação, aquilo que as Escrituras nos ensinam. E assim o Pai nos diz: sai da Babilônia, sai do mundo, sai do pecado e vem para junto de mim, porque eu estou com os braços abertos para te acolher e eu quero te conduzir por um caminho reto, por um caminho plano, por um caminho que te conduz ao céu, para estar comigo por toda a eternidade, louvando e engrandecendo o meu santo nome, e eu ouvindo a tua voz e me alegrando contigo e tu te alegrando comigo. Então é este o convite que o Pai está fazendo para cada um de nós neste dia, nesta hora, e nós não podemos adiar a nossa decisão de estarmos em fidelidade ao nosso Criador, estarmos em fidelidade ao nosso Salvador, ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo. Então que o Pai continue falando ao teu coração através do Espírito Santo e que você tome a sua decisão agora. Não adia nem um minuto, nem um segundo, porque num piscar de olho o nosso Salvador pode vir para arrebatar a sua igreja. Ele pode fazer essa obra e, se não tivermos com as nossas contas ajustadas, não temos condições de morar no céu. Então não perca essa oportunidade, em nome de Yahushua. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Criador e do nosso Salvador.
Aleluias. Que bom é ter um Pai infinitamente bom, que ama, perdoa, misericordioso e faz reconciliação.